Irmãos e irmãs, nós estamos na semana cujo tema é a correção fraterna. A palavra de hoje nos apresenta dois exemplos bastante interessantes de correção fraterna. O primeiro, na comunidade de Corinto, quem corrige é Paulo, quem é corrigido é a comunidade. E o segundo, ali na sinagoga, em que Jesus está diante ali dos fariseus e mestres da lei e de um homem que tinha a mão direita seca, portanto, um problema de saúde, incurável. Vamos começar por Jesus. Os fariseus e mestres da lei já vinham ensaiando, pensando numa maneira de pegar Jesus em algum delito, em alguma infração, para prendê-lo, para calar Jesus. E aí eles viram ali uma interessante oportunidade. Jesus estava na sinagoga e era dia de sábado. Esse detalhe é interessante, o fato de ser um dia de sábado, porque os judeus tinham uma série de regras, de preceitos a serem observados quanto ao descanso sabático, quanto ao dia de sábado. No dia de sábado não era possível trabalhar, colher, uma série de proibições, e uma delas era de curar, por exemplo. As ações relativas ao templo também elas tinham as suas restrições neste dia. Trouxeram então a Jesus o homem com esta mão direita seca. E Jesus percebeu, claro, conhecendo o coração deles, que se tratava de uma armadilha. Então Jesus fez o seguinte: ele chamou o homem até o centro, trouxe o homem à frente e perguntou: o que é permitido fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? A morte ou a vida? Na verdade, Jesus recuou daquela cena e colocou aquele homem que a vida toda quis ser curado deste problema físico que apresentava, e os próprios fariseus e mestres da lei, que com aquela aparente censura estavam ali praticamente impossibilitando Jesus de realizar a cura. É como se aquele homem olhasse para ele e dissesse: como é que é? Com as leis e preceitos de vocês vão me impedir de experimentar o bem, algo que eu sonhei para a vida toda, que é ser curado? Jesus só lançou essa pergunta e eles se calaram. E aí Jesus então curou, devolvendo plena saúde para a mão seca daquele camarada. O que fica claro aqui, na conclusão do texto, eles pensam em outras formas de colocar Jesus em situação difícil. A grande reflexão desse texto é uma reflexão sobre o legalismo, o apego à lei pela lei, a lei como um fim em si mesmo, dos mestres da lei, dos escribas, e ao mesmo tempo a grande libertação, uma libertação que não diz respeito ao descumprir a lei. Não, Jesus reconhece o valor, a importância da lei, mas reconhece que a graça de Deus é superior à lei, que, por exemplo, o bem que se deva fazer a alguém está acima da lei, o que se possa fazer a alguém está acima da lei. E aí Jesus então faz ali a correção fraterna, quando ele diz aos mestres da lei e aos fariseus: e o que é permitido fazer no dia de sábado, o bem ou o mal? Posso curá-lo ou não posso curá-lo? Vocês vão deixar ou não vão deixar? Não é que Jesus estivesse pedindo uma autorização, mas Jesus devolveu a armadilha que foi montada para ele. Então, de alguma forma, ele devolveu para eles, dizendo assim: se você não for curado, camarada, será por decisão deles e não por decisão minha. O que de fato deixou eles ficarem em silêncio, deixou a turma em situação um pouco constrangedora. Mas a correção fraterna de Jesus é exatamente colocar a lei e a graça no seu devido lugar. A graça é superior à lei. O bem que se deve fazer a alguém, a vida que se quer comunicar a alguém, está acima de alguns preceitos legais. Em outra ocasião, Jesus chega a questionar: quem de vocês, se o seu animal cai no buraco no dia de sábado, não vai tirar o animal do buraco? E Jesus observava exatamente que essa turma
dizia, tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir isso, mas não estavam dispostos a cumprir, mas estavam dispostos a impor aos outros o cumprimento daquilo que eles não estavam a fim de cumprir. Jesus chamou isso de hipocrisia, né, na correção fraterna dele, e pediu que houvesse, nesse sentido, um ajuste no sentido de colocar cada coisa no seu lugar. Então, primeiro a graça, depois a lei. A lei é uma possibilidade da graça, mas a graça é bem maior que a lei. Na primeira leitura de Paulo aos Coríntios, Paulo faz uma denúncia à comunidade de Corinto, porque eles estavam discutindo coisinhas pequenas, bobas, mas estavam sendo coniventes com uma situação muito mais grave. A gente vai ver na leitura de amanhã e de depois de amanhã que uma dessas coisas bobas era a questão da carne. Que tipo de carne pode comer, o cristão pode comer, não pode comer. Eles se prenderam um pouco a isso, mas, por exemplo, entre eles havia cristãos que viviam uniões ilegítimas, e Paulo citou a de um camarada que estava vivendo com a própria madrasta como se ele fosse esposo dela, vivia maritalmente com a própria madrasta. E aí Paulo diz, o que vos parece mais grave? Comer essa ou aquela carne, ou esse tipo de situação que vocês estão fingindo que ela nem acontece e estão aí embaixo do nariz de vocês, né? Paulo chama atenção também na correção fraterna para esse aspecto, né? Se prender às coisas pequenas e às vezes ignorar outras que são mais graves e que são essenciais, né? É aquela ideia de coar uma mosca e deixar passar um elefante, né? Tem uma peneira que coa uma mosca, coisinha pequena e tal, mas que deixa passar outras coisas muito mais graves e deixa passar um elefante. Portanto, um convite para a gente hoje, né, nessa correção fraterna, a quem sabe a gente posicionar as coisas um pouco nesse sentido, da relação entre graça e lei. Nós estamos estudando o livro do Deuteronômio. Hoje eu queria recuperar rapidamente aquilo que a gente já viu para um início, para a gente dar continuidade aí a mais um ou dois encontros ao longo desta semana. No nosso estudo da semana passada, a gente estudou toda a primeira parte, né, do discurso de Moisés, que tem 4 capítulos. Eu enfatizei que o livro do Deuteronômio é um livro escrito por Moisés no finalzinho da vida dele, quando ele recebeu a notícia que não entraria na terra prometida. Como Moisés tinha perdido aquela geração que o acompanhou, né? E ele já estava com aquilo que a gente chama de segunda geração, e praticamente, né, só Josué e Calebe sobreviveram dessa primeira geração. Então havia uma preocupação com Moisés, com as tradições, com a lei, com a história, né, com esse patrimônio todo, esse depósito rico de fé, que talvez a geração mais recente pudesse dar as costas quando entrasse na terra prometida. Então houve uma preocupação de Moisés de, num grande discurso que foi dividido, alguns autores dividem em 3, outros em 4 partes, porque subdividem a segunda parte, né, em outras 2. Enfim, isso depende um pouco do estudo de cada um. A gente vai conversar sobre isso na nossa reflexão de quarta-feira, sobre a divisão da segunda parte, os temas da segunda parte. E aí Moisés se preocupou com esse discurso. Muitos autores chamam o livro do Deuteronômio de testamento de Moisés, aquela coisa do cara no fim da vida senta para o que importa, o que vai para quem, o que vai para quem, o que vai. Então, a ideia desse livro do Deuteronômio é que Moisés tem ali naqueles discursos colocado as coisas essenciais que não podem ser esquecidas, que precisam ser lembradas, ditas às novas gerações, o que deve ser vivido de todos aqueles 42 anos de caminhada com o povo pelo deserto, além da saída do Egito, né? Então nós dividimos em 3, a nossa divisão, né, em 3 grandes discursos ou 3 grandes partes. Depois a gente vai mostrar que isso pode ser feito de uma maneira diferente. Conversamos que exatamente a primeira parte que a gente estudou se chama Devarim, ou Devarim, que são as palavras. Essa primeira parte tem uma característica mais de recordar toda a história deles. É como se sentar com um filho para contar toda a história da família, tudo que viveram, tudo que, né? A gente não tem esse hábito hoje,
mas os judeus faziam isso regularmente, em algumas festas, nas refeições, à mesa, porque na ausência de um livro, da foto, do vídeo, de alguns sinais para garantir história, a história tinha só a garantia da transmissão oral. O pai que passava para o filho, que passava, né? E aí essa preocupação de Moisés, nesta primeira parte, de fazer exatamente isso, uma espécie de recordação histórica, né? Uma anamnese, um testamento histórico. E Moisés conta toda a história, desde a saída do Egito, fomos para cá, fomos para lá, fomos para cá, fomos para lá. A gente observa então no primeiro capítulo que Moisés conta até chegarem no Horebe, e depois do segundo e terceiro capítulos fala exatamente da tomada, né, a luta com Manassés e com Seom, né? Então, a luta de Moisés e o povo com os amorreus, e a luta de Moisés e o povo com Bazã, com o soberano de Bazã. Cada um desses capítulos, o segundo e o terceiro, fala do Bazã, Manassés, a tomada da região de um, a tomada da região de outro. E o quarto, que a gente teve a oportunidade de ler aqui mais de perto, é uma espécie de conclusão que Moisés faz de todo esse caminho histórico que foi descrito nos 3 primeiros capítulos, né? Aí Moisés fala exatamente daquela relação, sereis o meu povo, sereis o vosso Deus, daquele caráter único, do ciúme de Deus, do Senhor que quer fidelidade, que fez aliança, mas a fidelidade é condição da aliança. E a gente firmou isso aí nos 4 primeiros capítulos, que a gente chamou de o primeiro grande discurso de Moisés. A história contada e a reflexão, conclusão sobre essa história toda contada nos 3 primeiros, e no quarto a conclusão dessa história. A partir de quarta-feira, o que nós vamos fazer? Eu vou falar então sobre a segunda parte, como ela é, qual é a estrutura dela, como a gente fez. E aí depois a gente continua, no segundo discurso, né? A gente continua fazendo aquela leitura mais aproximada, não amanhã. Amanhã a gente vai falar assim, da estrutura desse segundo discurso e falar, perdão, amanhã não, quarta-feira, da estrutura do segundo discurso e do que ele trata, quais são os temas, essa coisa toda. A gente vai tratar isso aí na quarta-feira, tá bom? Então nós vamos com alegria agradecer o nosso Deus aí pela correção fraterna, que é um exemplo para nós, feita por Jesus aos fariseus e mestres da lei, e feita por Paulo ao povo de Corinto, que acaba nos inspirando no sentido da gente estar mais atento, porque às vezes a gente deixa passar coisas sérias, né? E se prende a umas coisinhas pequenas que não sei se teriam, comparadas a essas coisas sérias, tanto sentido a gente perder tempo com elas. Vamos com alegria acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas.